A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, do versículo 52 ao versículo 59. Disputavam, então, entre si os judeus: como pode este dar-nos a comer a sua carne? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. O que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como me enviou o Pai que vive, e eu vivo pelo Pai, assim o que me comer a mim, esse mesmo também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que comeram vossos pais que morreram. O que come deste pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas, ensinando em Cafarnaum, na sinagoga. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como diz Santo Agostinho, né? Vós ignorais como esse pão serve de alimento e como se deve comer deste pão? É o pão que alimenta verdadeiramente a nossa vida, a nossa descendência. Aqui fala Jesus, ele explica para esse povo que eles começam a questionar comer e beber o seu corpo e o seu sangue. Quem come meu corpo é verdadeiramente uma comida. Meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E eles questionam como que vai comer o corpo e o sangue deste homem. E Jesus aqui está falando para nós a Santa Eucaristia, que ele deixa então aquele pão abençoado pela mão do sacerdote, é a mesma persona de Cristo lá. Então, quando nós vivemos a Santa Missa, irmãos, nós vivemos todo o momento do sacrifício eucarístico. Nós se colocamos junto com Jesus, com a Assembleia, cada um que vai à Santa Missa, junto com o sacerdote. Por isso, cada mover do sacerdote é ofertando o corpo e o sangue do Filho de Deus para Deus pelos nossos pecados. E nós vamos adorá-lo na Santa Missa, nós vamos viver esse momento. Então, por isso que cada momento da Santa Missa, irmão, não é um momento assim para a gente ficar, né? Tudo é festa, nós temos que ter animação. É um momento de adorar a Deus. É um momento de você, se você sentir no teu coração, mas é um momento de você refletir os teus pecados. É um momento de você se colocar diante de Deus, junto com Jesus Eucarístico, junto com a presença dele, acreditando, crendo que ali é o corpo, é o sangue de Jesus, e você viver esse momento. A hora que o sacerdote levantar a hóstia, que não é ainda, né, consagrada, ela vai se tornar a Eucaristia. Então, quando ele consagrar, ele vai dizer as palavras, ele vai olhar, vai levantar ao Pai, ofertando o corpo e o sangue para nos alimentar, para que o meu corpo e o teu corpo, o Verbo se faz carne, habita no meio de nós, o corpo de Cristo nos salva o corpo e a alma, nos purificando, nos santificando para herdarmos o reino de Deus. Então o Verbo se faz carne, a unidade com Cristo é a Eucaristia. A Eucaristia é Cristo em mim e eu em Cristo. É o corpo e o sangue de Jesus, é o alimento para a alma e para o corpo, a purificação completa. Ele é completo, Deus é completo. Ele não faz nada por acaso, por brincadeiras, né? Vamos fazer em memória de mim, vamos lá tomar um vinhozinho, um pãozinho, aí vocês comem para alimentar teu corpo, não tem nada a ver. Irmão, não tem sentido. Você acha que Deus brinca com as coisas? Agora vocês vão lá e vão comer pãozinho e tomar vinhozinho pensando que é eu. Mas não é eu, só faz em memória. Vocês vão comer, vão alimentar o corpinho de vocês. É o que está dizendo aqui, na época de Moisés. Não é o mesmo pão que o pai alimentou lá no maná no deserto, que vocês buscavam o alimento para o corpo. Esse pão é meu corpo, é meu sangue, o vinho é meu sangue. É verdadeiramente, irmãos, aqui está para nós
o ensinamento da Santa Eucaristia. Eu estou dizendo para os católicos. E a pergunta é, quem comunga a Eucaristia tem a vida eterna? Está aqui Jesus dizendo. Está aqui a resposta. Todo o protestante fala, onde que está na palavra? Está aqui, mas quando você lê isso aqui para eles, né, eles questionam. Né, aí joga para o outro lado. Ah não, isso aí é só figuramente. Mas, pera aí, eu vou ler de novo, vou repetir. Para nós católicos. Você que tem dúvida quando questiona a tua fé. Vou ler de novo. Discutiam entre si os judeus. Coloca os protestantes no meio aqui. Como pode este dar-nos a comer a sua carne? Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. A vida eterna. Por causa disso que quando você escuta dizer que quem não comunga Cristo não terá vida eterna, por ignorância, nós não sabemos o que vai acontecer. Né? Mas por obediência, católico, apostólico, romano, é o corpo e o sangue de Jesus. Se você comungar, confessado, em estado de graça, você está comungando a vida eterna. Você está sendo unido a Cristo. De que forma? Corpo e sangue dele, Eucaristia, o Verbo se fez carne, habita no meio de nós, eternamente. Eu estarei sempre com vós. A palavra de Jesus, ele estará conosco. Corpo e alma, divindade, é Deus presente. Vamos lá. O que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Porque a minha carne é verdadeiramente, vou ler de novo. A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. O que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Está aí a resposta. Não precisa mais nada. Agora eu vou fazer uma pergunta para nós, aquele que duvida, né? A nossa perguntinha. Como eu trato esse relacionamento com Jesus Eucarístico? Sabe, irmãos, eu fiz essa pergunta para mim. Ontem fui levar meu filho fazer fisioterapia, né? De rotina, meu guri. E eu podia ter a oportunidade de ter ido à missa. Mas ali na hora eu falei, não, vou ficar ali com ele. E hoje eu refletindo, não podemos perder a oportunidade. Nem um segundo longe deste momento. Quantas vezes nós podemos comungar Jesus todos os dias por preguiça? Ah não, eu vou domingo. Como diz, né, os santos, se o povo soubesse que ali é Jesus realmente, fazeriam filas, brigariam para estar na missa. Mas, infelizmente, nós temos cinema cheio, campo de futebol cheio e Santa Missa vazio. Santa Missa todos os dias. Só aqui em Mumbai, só na segunda que não. Mas nós temos terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas os padres celebram a missa na segunda, né? Só eles ali. Mas tem, todos os dias. O mundo inteiro é todos os dias. Então, meu irmão, todos os dias você poderia estar comungando Jesus. Você quer uma graça maior que essa? Está em estado de graça, comungar o Senhor todos os dias. Mas será como que eu trato Jesus Eucarístico? É uma pergunta para o nosso coração. Reflete isso hoje, faz essa pergunta para você o dia inteiro. Como que eu estou tratando Jesus Eucarístico? Lá no sacrário. Que ele está lá me esperando para conversar com ele. Na comunhão, na Santa Missa. Como que eu trato? Como que eu me coloco diante da Eucaristia? Muitos desejarão ver, mas não conseguirão. Mas os pequeninos sim. Por quê? O autoconhecimento, o auto se confiar, né, na sua leitura bíblica, na sua interpretação, sozinho, achando que eu leio e pronto. Esse é o meu entendimento, igreja, que Jesus deixou. Para que na igreja, né? Para que ir na igreja? Tem tanta gente pecadora, para que ir lá? Irmão, nós estamos andando com Cristo, não é com a igreja, não é o padre. A igreja é Cristo, vivo, nos sacramentos, não é no padre. O padre está lá como nós, cedendo o seu agir, o seu mover para Cristo. O bispo que nós vimos ontem, o Papa ontem eleito, ele está movendo o seu mover para Cristo. Ele está ali, corpo e alma, junto com o Senhor,
para a igreja de Cristo, para Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes para Pedro refletir. Pedro errou? Errou. O Papa pode errar? Pode, mas a igreja não. Porque é Cristo. Ele vai errar, ele vai pedir perdão, ele vai reconciliar, porque a igreja vai cuidar. Que é o quê? É a verdade, não tem como você fugir da verdade. E jamais será abalado. Se você que deseja que a igreja católica caia e você reza por isso, você está orando por isso, você está orando errado, viu? Porque a igreja de Cristo está indo contra Cristo, está indo contra os sacramentos, está indo contra a verdade. Querido irmão, coloca a mão no teu coração. Fala, Senhor, dai-me a graça de jamais desfazer da tua presença na Eucaristia. Que eu saiba viver este momento na minha vida como único. O que tiver que fazer, Senhor, que o teu Espírito Santo mova agora. Irmãos, antes de eu começar a orar, já me vinha uma pessoa, uma mulher, um casal, vivendo irregular, que não está no sacramento do matrimônio. E por isso você não comunga. E a hora que eu falei aqui, você falou, poxa vida, o que eu estou fazendo da minha vida? E você tinha uma escolha para fazer. Essa escolha, você tinha uma dúvida. Será que eu faço ou não faço? Para onde eu vou? Eu não posso dar essa resposta para você. Mas o Espírito Santo já disse. Eu tenho que estar com Jesus. Não é? Se eu estou com Jesus, desta forma, eu estou andando correto. Mas eu posso trocar os prazeres da minha carne por Jesus? Não. Se tu amas mais a tua esposa, teu esposo que mim, tua família não é digna de mim. Não que você tem que, expulsar a família, colocar a família jogar fora, não. Ele está dizendo, na escolha entre a vida eterna, em andar no pecado, em andar com Jesus, eu tenho que escolher Jesus. Que Deus abençoe o seu dia. Obrigado, Senhor, por este momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Agradecimento a Jesus. Agradecimento a Deus. E agradecimento ao nosso Papa, Leão XIV. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que rezemos sempre por ele. O nosso pastor que Jesus deixa aqui, representando ele, a cabeça de Cristo visível, o Papa, o sucessor de Pedro, orientando a igreja junto com Jesus, a cabeça visível de Cristo. Que Deus abençoe. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu,